Autorizado acionamento, vizinho 110, ajude altímetro 10114. Chamará pronto para o táxi. Vamos continuar então com a nossa aula de resoluções de questões. Hoje nós vamos resolver 5 questões de meteorologia. Questão 1. Frente e informação denomina-se. Você tem uma frente quente ou uma frente fria começando a formar, ou seja, está no seu início. Como é que é chamado esse período? Frontogênese. Por quê? Bom, qual que é o significado da palavra gênesis? Não é início, não é formação, não é criação? Portanto, frontogênese é o começo, ou seja, o início da formação de uma frente quente ou frente fria. Questão 2. Após a passagem de uma frente fria em um aeródromo, poderá ocorrer a seguinte condição de tempo. Quando nós temos uma frente e a mesma possui um deslocamento, nós vamos ter 3 fases. A primeira fase, chamada de pré-frontal, ou seja, antes da frente. Depois nós temos a fase frontal, que é quando a frente chega ao seu determinado local. Após isso, nós vamos ter a pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente. O que a questão pergunta para a gente? Após a passagem de uma frente fria, ou seja, está na fase pós-frontal. Após a passagem de uma frente fria, nós temos como característica principal o nevoeiro. Ou seja, com certeza a nossa visibilidade será o quê? Restrita. Portanto, essa é a resposta da questão. Ele pergunta lá, após a passagem de uma frente fria em um aeródromo, poderá ocorrer a seguinte condição de tempo, uma visibilidade restrita. Questão 3. A razão entre a quantidade de radiação refletida pela superfície da Terra e a radiação proveniente do Sol denomina-se. Antes de responder essa questão, nós precisamos entender um processo simples. Nós temos o nosso querido Sol, que está enviando radiação solar constantemente para a Terra. Nem toda essa radiação vai ser absorvida pela Terra. Uma grande parte vai ser devolvida para a atmosfera. Ou seja, nós temos radiação incidente e a radiação refletida pela superfície da Terra. A razão, ou seja, a divisão entre a quantidade que está sendo refletida e a quantidade incidida pelo Sol é chamado de albedo. Então, o albedo é simplesmente uma taxa, certo? Uma taxa de reflexão de cada superfície. Nós temos uma superfície branca, vamos pôr aqui a minha camiseta, a gente olha lá no Sol e dá aquele ar assim no olho e tal, a gente fica meio desconfortável. Por quê? Uma superfície branca, uma superfície clara, como o topo das nuvens, quando a gente está voando, quando a gente olha para as nuvens, consegue refletir muito mais radiação solar. Ou seja, o albedo, né, a taxa dessa superfície vai ser muito maior do que uma superfície preta, do que uma superfície escura. Questão 4. Os elementos meteorológicos que sempre decrescem com o aumento da altitude são... Bom, é simples, no pensamento mais rápido que já vem na minha cabeça é a pressão e a densidade. Por quê? Vamos tentar explicar. Tem muita gente que tem dúvida, que não consegue compreender, isso é normal e a gente está aqui para aprender. E eu estou aqui para tentar ensinar um pouquinho para vocês. Então, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês vão trabalhar com uma coluna de ar, tá? Vamos formar aqui na nossa mente uma coluna de ar. E eu quero que vocês imaginem um avião aqui embaixo na pista. Então, eu tenho uma coluna daqui até aqui embaixo de ar. Você não concorda comigo que se eu estou aqui embaixo, a pressão, ou seja, a quantidade de ar é muito maior do que se eu estivesse com o meu avião aqui? Porque a nossa coluna termina aqui. O meu avião está aqui agora. Olha a quantidade de ar que eu tenho sobre o avião. Não é muito menor do que se eu estivesse na pista? Logo, quanto mais alto eu estiver, menor a quantidade de ar sobre determinado corpo ou sobre determinado objeto. Se eu tenho uma quantidade menor de ar, a pressão de ar exercida vai ser muito menor do que se eu estivesse lá embaixo. Com o meu aumento de altitude, consequentemente, a minha densidade vai diminuir. Por quê? O ar está o quê? Mais rarefeito. Questão 5. A força do gradiente de pressão é aquela que impele o ar. Se você tem uma coluna de ar, você tem uma determinada pressão sobre um objeto ou um corpo. Se você tem uma coluna com muito ar, você tem uma pressão muito alta. Se você tem uma coluna com pouco ar, sua pressão é o quê? Menor. Agora, vocês precisam entender que quando eu tenho um lugar com muita pressão, aquela pressão tem que sair e ir para outro lugar. Que lugar é esse? Para um lugar de baixa pressão. Ou seja, é uma coisa que compensa a outra. Se eu estou falando de ar,
O que é o deslocamento de ar? Quando eu movimento uma quantidade de ar, nós chamamos também esse movimento, né, dessa massa de ar, de vento. Portanto, o ar ou o vento, ele sempre vai se deslocar da alta pressão para a baixa pressão. Então fica claro, né, como a nossa questão ali perguntou, a força do gradiente de pressão é aquela que impele o ar da alta pressão para a baixa pressão. Esta foi mais uma aula, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, é muito fácil, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo. Aí toda hora que sair uma nova videoaula, você vai ficar sabendo. Certo? Então, vou nessa, um abraço e até a próxima aula.